Olá, chegamos para mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje o tema é daqueles, né, que sempre mexe um pouco com o imaginário, gera debate, a maçonaria. A gente recebeu um material bem variado para essa análise, sabe? Vai de texto com uma pegada mais esotérica, passa por análise política, histórica, até uns relatos com cara de teoria conspiratória. Ok, então, vamos tentar desempacotar isso. A nossa ideia aqui é fuçar como a maçonaria aparece nesses textos, tá? O que eles dizem sobre ela. Exatamente. O nosso foco vai ser só o que essas fontes falam de maçonaria, maçonos ou franco-maçonaria. Podemos tratar como a mesma coisa aqui, né? E é importante entender que o material é diverso mesmo. Tem os protocolos dos sábios de Sião, que, bom, é um texto bem conhecido pelo teor antissemita. Tem um material sobre OVNIs e história alternativa, o projeto OVNI 4. Um PDF sobre símbolos, o Simbologia História VDV. E também textos mais, digamos, críticos, de linha agnóstica, como La Magia Negra de CS. E até umas menções mais rápidas num contexto argentino, lá com a Eva Peron. Então, claro, isso vai trazer visões bem diferentes, às vezes até opostas sobre a maçonaria. Ah, e só para constar, as fontes originais falam de muito mais coisa, tipo civilização antiga, paranormalidade, gnose hiperbórea, OVNIs, política. Mas hoje o recorte é a maçonaria mesmo. Entendido. Então tá, vamos começar logo por uma fonte que sempre dá o que falar. Os Protocolos dos Sábios de Sião. Esse texto, que a gente sabe que é historicamente visto como uma farsa, né? Mas ele tem uma visão bem específica. Aqui a coisa já começa, assim, com uma afirmação bem forte. Ele liga direto a franco-maçonaria e o judaísmo. Sim, essa fonte é muito clara nisso. O texto argumenta, e ele até cita uns autores como Isaac Y, Feindel, Bernardo Lazar, uma publicação chamada Varieté Israelite. Isso segundo a própria fonte, claro. A ideia ali é que a essência, o espírito da maçonaria, seria, na verdade, judaico. A narrativa que eles constroem é que a maçonaria funcionaria como uma fachada, sabe? Um instrumento para um plano maior, descrito nos protocolos, para ter influência e controle global. E ainda conecta a maçonaria com o que chama de espírito revolucionário, que o texto atribui de forma negativa aos judeus. O que é interessante notar é como essa fonte específica costura essa ligação, né? Coloca uma organização fraternal dentro de uma suposta conspiração mundial. Mas, óbvio, é fundamental repetir, estamos só mostrando o que essa fonte diz, sem endossar nada disso. Certo. É uma visão bem marcada e, como você disse, super controversa e desacreditada historicamente. Saindo dela, mas ainda nessa ideia de maçonaria ligada a poder e conflito, só que com outra cara, a gente tem o projeto OVNI 4. Esse já mistura ufologia com umas interpretações alternativas da história. Como é que a maçonaria entra aí? Olha, nesse projeto OVNI 4, a maçonaria aparece como uma ferramenta usada por quem o texto chama de poder sionista internacional. A alegação ali é bem específica, que a maçonaria teria sido fundamental para mobilizar um monte de nações, o texto fala em 134, contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra. E se a gente olha para o contexto maior que essa fonte desenha, essa ação não seria só política, entende? Estaria dentro de um conflito muito maior, com raízes históricas que o texto acha profundas e para essa fonte talvez até com dimensões cósmicas extraterrestres. É curioso como, de novo, a maçonaria é colocada como peça central em eventos mundiais, mas a explicação e o contexto são bem diferentes dos protocolos, né? É a leitura particular dessa fonte. É impressionante como o mesmo grupo se encaixa em narrativas tão diferentes, mas quase sempre ligado a alguma influência por trás dos panos, né? Mas tá, vamos sair um pouco dessa arena geopolítica e mergulhar nos símbolos. Temos a fonte Simbologia e História VV.pdf. Pelo nome já dá para esperar uma análise mais focada nos significados. O que esse texto traz? Ele menciona um monumento maçônico lá em Elat, Israel, e parece que dá muita atenção para as colunas do Templo de Salomão, Jaquim e Boaz. Exato. Essa fonte mergulha fundo na decodificação simbólica. Ela detalha o significado das colunas. Jaquim, que seria Jeová estabelece, de Já mais Achim, e Boaz, como na força, de B
mais Oás. E a análise vai longe, viu? Associa a coluna da esquerda, Boaz, que representaria o mundo terrestre, à letra hebraica Bet, a bênção, Brachá, a criação, e a Sefirá Netzar, vitória, da Cabala. Segundo essa leitura da fonte, Netzar estaria ligada a Vênus, ao anjo Serviel, representando emoção, resistência. Já a coluna da direita, Jaquim, que seria o celestial, é ligada à letra Iod, à vontade divina, ao Jeová estabelece, e a Sefirá Rod, glória. Essa, por sua vez, a fonte conecta a Mercúrio ao arcanjo Miguel, simbolizando o intelecto, a comunicação. É muito denso o nível de correspondência que essa fonte estabelece para cada coisinha. Nossa, realmente, é um nível de detalhe impressionante, conectando arquitetura, letra hebraica, cabala. E essa análise de símbolo continua para outros elementos maçônicos nesse texto. Continua assim. A fonte vai analisar o simbolismo do número 3, ligando a síntese dos opostos à essência arquetípica, chega a citar o Jung nesse ponto. Outros símbolos maçônicos são destrinchados, o logo solar, o delta luminoso, aquele triângulo com o olho, né? Que todo mundo associa à maçonaria. E até o colar que o mestre maçom usa. Esse colar a fonte faz questão de ligar direto à tribo de Levi e, por tabela, as 12 tribos de Israel, sabe? Fazendo um paralelo com o peitoral dos sacerdotes levitas antigos. E tem uma conexão curiosa que a fonte faz com a Revolução Francesa também. Identifica símbolos como o barrete frígio, o gorro da liberdade, e o nível, o instrumento da igualdade, no que chama de decálogo republicano. Aquele lema, a união faz a força, que está em brasões tipo da Bélgica, e a fonte até nota que a ordem de Leopoldo Belga homenageou judeus e comunistas, também é lido nessa chave simbólica maçônica. Que grama complexa. Então, para essa fonte, a maçonaria é tipo um baú de símbolos judaicos, cabalísticos e que ecoou até na Revolução Francesa. É uma visão que valoriza a profundidade e a tradição. Mas agora, vamos para uma visão que parece ir para o lado totalmente oposto? O texto La Magia Negra de C.S., que tem uma base esotérica, talvez gnóstica, ele faz uma crítica bem forte. É uma visão mais sombria, pelo que entendi. Com certeza. Essa fonte pinta um quadro bem negativo mesmo. Ela cita a maçonaria junto com a Hermandade Blanca, que é um conceito que aparece em outros meios esotéricos, e, segundo esse texto, esses dois caminhos, embora possam até ensinar umas técnicas em níveis diferentes e talvez dar algum poder mágico no mundo material, no fundo eles são armadilhas. A fonte diz que levam à morte espiritual. E por quê? Bom, dentro da visão específica da gnose hiperbórea que o texto defende, que é uma visão de batalha espiritual contra forças cósmicas que prendem o espírito na matéria, esses caminhos acabariam, fagocitando a vontade do iniciado. Impediriam a libertação de verdade, mantendo a pessoa presa no que a fonte chama de engano, orquestrado por entidades chamadas deuses traidores. Então aqui, a maçonaria não é guardiã de símbolo sagrado nenhum. É parte de um mecanismo de controle espiritual. Levanta uma questão pesada, na visão dessa fonte, sobre o objetivo final de certas iniciações. É um contraste gritante com a visão anterior. A gente saiu de um sistema rico em símbolos ancestrais para uma acusação de ser uma armadilha espiritual. Isso mostra bem a variedade de leituras no material que a gente está vendo. Para fechar o nosso giro, tem uma menção mais pontual, quase uma nota de rodapé histórica, no texto Eva Peron e La Ordem de Construtores.pdf. Como é que a maçonaria surge nesse contexto argentino? Olha, nesse documento que fala sobre a Eva Peron e uma suposta sociedade secreta, a Ordem de Construtores, a maçonaria entra como suspeita. O autor do texto levanta uma dúvida sobre o embalsamador espanhol que cuidou do corpo da Evita, o Pedro Ara. Se ele seria maçom ou Rosacruz. Maçom ou Rosacruz. E na narrativa que a fonte monta, essa suspeita não é à toa, não. Ela está ligada a uma possível obra mágica, sinistra, que teria sido feita no corpo da Evita. E associa isso à influência de uma secta esotérica da sinarquia,
que é um termo que essa fonte usa para falar de um governo oculto por sociedades secretas que estariam agindo ali nos bastidores do peronismo. A fonte não se aprofunda na maçonaria em si, mas joga ela nesse balaiô de intriga política e conspiração com um toque esotérico, que, segundo o texto, rolava naquela época na Argentina. Interessante. Até uma menção rápida serve para reforçar um clima de mistério, de influência oculta. Então tá. Tentando juntar as peças que a gente viu, só a partir dessas fontes, qual o retrato da maçonaria que aparece? A gente viu a versão dos protocolos, ligando a um plano judaico de dominação. A gente achou no projeto OVNI 4 a ideia dela como instrumento político sionista na Segunda Guerra. Tem a análise da simbologia VV, que vê como um sistema cheio de simbolismo judaico-cabalístico, com reflexos na história. Aí, contrastando total, La Magia Negra classifica como um caminho esotérico perigoso, uma cilada para o espírito. E, por fim, a menção em Eva Peron, que coloca ela no meio de suspeitas e intrigas políticas e esotéricas. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.